coloca Portugal em risco de perder sua independência. Uma regente governa sem o apoio do povo. Buscando sobreviver entre poderes com diferentes interesses, uma mulher tenta se equilibrar num mundo governado por homens. Olá, amigo do canal Solilóquio. Hoje vamos contar a história da regência de Dona Leonor Teles, rainha e esposa de Dom Fernando I, que sobreviveu ao seu marido e tornou-se regente do reino num período crítico de Portugal. Para selar as pazes, após a terceira das guerras fernandinas, foi assinado em Salvaterra dos Magos um tratado que combinava o casamento da infante Dona Beatriz, herdeira do trono português, com Dom João, o rei castelhano, que recém perdera sua esposa. O tratado tinha algumas situações hipotéticas de quem herdaria o trono nessa ou naquela situação, e a que se configurou na situação real foi a de que Dona Beatriz herdou a coroa e Dona Leonor seria então a regente do reino. Parece que Dom Fernando queria que o rei castelhano servisse de poderosa salvaguarda dos direitos de sua filha e possível neto, já que o rei de Castela não permitiria que um aventureiro qualquer ou um dos meio-irmãos de Fernando usurpassem o trono que seria da sua filha. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, já que o rei castelhano usaria o nome da esposa para governar de fato o reino português e forjar a partir daí a União Ibérica. Então, essa era a regente de Portugal, uma rainha impopular, cujo casamento com Dom Fernando foi contestado pelo povo de Lisboa e outras regiões. A mesma rainha que, segundo o povo, havia promovido a execução do alfaiate Fernão Vasques, que liderou o povo lá naquela revolta contra a união do rei Dom Fernando com Dona Leonor. A mesma rainha que, querendo ver em desgraça Dom João, filho de Inês de Castro, irmão do rei Fernando, deu a entender a Dom João de que se este se livrasse da sua esposa, ele poderia se casar com a filha dela, a futura rainha de Portugal, o que faria de João o possível próximo rei. Ora, isso fez Dom João cair na ganância e matar a própria esposa que, veja só, era a irmã de Leonor Teles. Tida como indecente, a regente não ajudou em nada a melhorar a sua imagem quando tornou evidente um caso com João Fernandes Andeiro, conde de Ourém. Você ouviu falar dele lá no vídeo sobre o Dom Fernando, um nobre de Castela que se opunha a Henrique II e que ajudou o rei português na tentativa de conquistar a Galícia. Parecia ao povo português que a independência do reino dependia de eles se manterem distantes da rainha Dona Beatriz, esposa de Dom João de Castela, portanto controlada por este. Dona Leonor encontrava apoio entre nobres que enxergavam as coisas de uma maneira muito simples. Beatriz era a herdeira legítima do trono e Leonor sua regente. Esses iam pelo caminho da legalidade, levasse ele onde levasse. Mas outra parte da nobreza, e principalmente o povo, entendia que esse caminho levaria à subordinação a Castela. Eles queriam tudo, menos isso. Por isso, quando o rei de Castela ordenou que Dona Leonor fizesse aclamar Dona Beatriz, rainha de Portugal, a regente achou prudente cair nas graças do poderoso genro e fez seus arautos realizar a proclamação nas principais cidades. Só que essa ação abriu ainda mais a brecha entre Leonor e o povo, aos olhos de quem a regente traiçoeiramente entregava o reino ao estrangeiro senhor. Eis os planos de alguns nobres: eliminar Andeiro, o amante da rainha Leonor, removê-la da regência e dar o poder a um dos bastardos de Pedro I.
Dom João, mestre de Avis, era a escolha ideal para Nuno Álvares, um cavaleiro de notável fé e coragem, que lutaria pela independência até as últimas consequências. Mas o vacilante e intimidado mestre de Avis fez os ânimos dos revoltosos desvanecer. Para a sorte desses nobres rebeldes, Leonor Teles deu uma forcinha quando decidiu enviar Dom João, o mestre, para guarnecer as fronteiras do Alentejo. O mestre foi, mas foi pensando que, estando ele ausente, Leonor teria caminho livre para manobrar as situações e acusá-lo de traição e depois eliminá-lo. Ser um dos possíveis nomes a assumir o poder, sem dúvida colocava um alvo nas costas do mestre. Dom João dá meia volta e entra perante a rainha, que, cercada de suas damas, está na companhia do conde Andeiro. Convidado a ir para outro aposento, Andeiro é golpeado e morto. As portas são fechadas e Álvaro Paes manda um pajem sair gritando pelas ruas que estavam tentando matar o mestre, invertendo culpado e vítima. A manobra funcionou e o povo furioso foi em defesa daquele que consideravam protetor do reino. Dessa forma, o mestre de Avis estava de posse do castelo e do coração do povo da capital. A rainha Leonor Teles fugiu para as cidades leais à sua casa e recebeu proposta de casamento com o mestre, o que ela não quis. Dali para frente, Dom João, mestre de Avis, e Dom João de Castela assumiriam o protagonismo e Leonor Teles foi saindo de cena, abdicando da regência em favor do rei castelhano. Mas a disputa pela coroa de Portugal e sua independência estava só começando. Aguarde. Em breve o canal Solilóquio voltará para continuar a contar essa história de bravura incomum do povo português.